Boa tarde, pessoal. Maurício, canal Páginas e Palavras Vivas. Eu estou aqui com uma pessoa que eu tenho prazer de vir entrevistar. Eu poderia falar que é o Ronaldo Luiz, ex-jogador do São Paulo, ex-jogador do Cruzeiro, ex-jogador do Vasco da Gama, ex-jogador do América, mas acima de tudo um homem de Deus e que ele perfeitamente intercala fé com obras. Então, como o nosso projeto aqui, como o nosso canal fala sobre fé com obras, eu pensei, escolhi a dedo personagem dessa entrevista e quero que vocês peguem carona comigo nesse aprendizado. Então, eu vou me dirigir ao Senhor, primeiro como Senhor, porque é uma autoridade, e a gente sabe que o princípio básico é esse, a gente tem que se dirigir às autoridades como Senhor. Mas na mesma entrevista, vou me dirigir à sua pessoa como você, porque estou conversando com ele aqui, aprendendo, já aprendi com a simplicidade, eu já saio daqui hoje mais rico. Então, Ronaldo Luiz, eu quero que o senhor fale primeiro sobre o Ronaldo Luiz. Quem é o Ronaldo Luiz? Bom, primeiro eu quero agradecer, também vou referir minha palavra a você, Maurício, e ao canal também, Páginas e Palavras Vivas, Primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite, da gente poder estar aqui compartilhando um pouco, da nossa história. Mas o Ronaldo Luiz Gonçalves, é uma pessoa tranquila, uma pessoa simples, de uma família simples, Sou lá da cidade de Santa Luzia. Os meus pais, ao longo do tempo, me ensinaram a importância de ter um bom caráter, de ser uma pessoa que não causasse problema para ninguém, uma pessoa que pudesse lutar pelos seus objetivos, pelas suas conquistas, sendo justo, sendo honesto, sendo sincero, sendo verdadeiro, transparente. São os princípios que meus pais me ensinaram, Minha mãe, lamentavelmente, não está conosco mais, mas eu carrego comigo, desde criança, exatamente esses princípios que eles me ensinaram. Eu não abro mão deles e também tenho duas filhas, uma esposa, que é a Raquel, a minha esposa, minha filha mais velha, ou seja, a primogênita, que é a Rebeca, já é casada, e tem a Rafaela, que é a nossa mais nova. Eu passo para elas também esses princípios que os meus pais me ensinaram, porque eu tenho certeza que são princípios também vindos da palavra de Deus. Beleza. Bom, eu vou falar Ronaldo e ao mesmo tempo, assim, como eu disse, vou falar do Ronaldo Luiz antes da vida esportiva. Eu quero saber um pouco dela, mas eu queria saber o que te levou à vida esportiva, se foi o desejo só de ser jogador de futebol, se foi a necessidade ou se foi o sonho. O que te fez sonhar em ser jogador de futebol? A princípio mesmo foi a questão da influência familiar, Ou seja, o meu pai desde criancinha ele jogava futebol comigo. Eu tenho fotos na minha casa, eu bem criança e ele jogando bola comigo. Então acho que isso na verdade vem de berço. Por quê? Porque quando eu tinha 8 meses de idade, eu tenho uma foto lá em casa que eu estou segurando uma bola, aos 8 meses de idade. E um dia eu perguntei para minha mãe, por que eu estou segurando uma bola e estou rindo? Ela então disse assim, porque você estava no estúdio de fotografia e você sempre chorando e nós colocamos vários brinquedos nas suas mãos e você nunca parava de chorar. E os seus bracinhos estavam estendidos em alguma direção. Quando nós entendemos que era uma bola, ao colocarmos a bola na sua mão, você deu esse lindo sorriso e todo mundo entendeu que você queria a bola. Então eu acho que já vem da barriga da minha mãe essa questão de jogar futebol. Meu pai sempre gostou de futebol. Ele teve uma oportunidade de ser um atleta profissional de futebol quando Vila Nova era um dos grandes clubes de Minas Gerais, mas aí ele não quis porque ele começou a trabalhar no DR. Naquela época não se ganhava tanto assim, ele optou por ficar no DR. Mas eu acho que é bem influência de família mesmo. Meu pai já me levava no estádio, no Mineirão, para ver jogos. Então acho que veio desde pequeno, graças a Deus eu pude realizar um sonho meu e do meu pai. Bom, Ronaldo,
a gente vem falando sobre fé com obras, vem falando sobre projetos de vida, e aí a gente eu particularmente sim, eu conheço parte da sua carreira, porque a gente como jornalista, uma das funções da gente é vasculhar a vida das pessoas que a gente quer entrevistar em algum momento, né? E eu queria saber o seguinte, dentro da vida esportiva, você vê algum projeto de vida, algum projeto que você gostaria de executar, mesmo depois de ter parado de jogar futebol? Você tem algum sonho de executar algum projeto? Olha, eu tenho, dentro do mundo esportivo, é claro, por mais que eu não queira estar, eles acabam me colocando. Até pela minha própria história, né? E muitos, inclusive jornalistas, né, que faz parte da sua área, de militância, muitos dizem para mim assim, Ronaldo, você não pode ficar fora do futebol. Por quê? Por causa da minha história no futebol. Né? Eu, ao longo de 17 anos de carreira, sendo 2 de base e 15 de profissional, eu acumulei 23 conquistas. Né? E dentre as 23 conquistas, 16 foram conquistas internacionais. E dentro dessas conquistas internacionais, eu tive o privilégio de ser campeão do mundo 2 vezes, ser campeão da Libertadores 3 vezes, né? Fui campeão da Recopa 2 vezes, campeão da Comembol, que hoje, né, é a Sul-Americana, né? Torneios fora do Brasil, né? Chile, México, Estados Unidos, Espanha, né? Além dos nossos aqui, vamos dizer, campeão paulista, campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, Taça Rio, campeão mineiro pelo Cruzeiro, como eu joguei lá em 96, e campeão da Copa do Brasil também com o Cruzeiro. Então, ao longo desses 17 anos, foram 23 conquistas, né? Então, eu tenho sim um projeto, por que não dizer, até porque hoje eu sou um treinador credenciado pela CBF, eu fiz o curso, né? Já fiz o curso tanto licença B quanto licença A, então estou aí aguardando, quem sabe, uma oportunidade. Então, eu tenho como projeto de vida profissional, futuramente, quem sabe, Deus abrindo as portas, né? Ser um treinador de futebol, e espero, tendo essa oportunidade, de ser tão vencedor quanto quando eu era jogador de futebol. Sim. Eu te fiz essa pergunta sobre esse sonho, porque eu sei dessa sua formação para treinador, né? E, obviamente, tudo isso te exige tempo, te exige determinação, você tem que se entregar para que esses sonhos se realizem. Hoje, se te chamarem, por exemplo, para poder ser treinador de um time do exterior, você iria? Meu Deus do céu, aí seria sonho demais, né? Não, possível. Claro, para tudo é possível que crer, né? Para você que trabalha, tudo é possível que crer. Eu penso assim, eu coloco muito diante de Deus, né? Eu sou uma pessoa 100% dependente de Deus. Até o curso que eu fiz, dependi 100% de Deus, e eu não me precipito com nada, não estou aí apavorado com nada, até porque eu aprendi com o apóstolo Paulo, né? Quando ele fala lá em Filipenses 4, né, versículo 10 e 11, quando ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, para mim, esse versículo, ele mudou um pouco a história da minha vida e o rumo da minha vida. Então, acredito eu que, caso isso venha a acontecer, uma oportunidade, né, e Deus colocando paz no meu coração, eu tenho certeza que será para a glória do nome dele. E sempre falo, tudo que eu for fazer na minha vida tem que ser para a glória de Deus, né? Então, acredito que, se caso isso venha a acontecer, né, aí seria realmente um grande milagre, né? Um grande milagre, Deus permitindo, por que não? Sim. A gente fala sobre fé com obras e obras com fé, e por isso eu falo dos projetos de vida. Ele citou aqui Filipenses 4, 10 e 11, então eu vou pular o 12 e vou falar do 13, que fala assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então vamos aproveitar aqui essa deixa, já que ele falou Filipenses 4, 11 e 12, eu vou falar o 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falo sobre o trabalho, sabe, Ronaldo? Eu sempre atrelo o trabalho aos projetos de vida. Sempre gosto de falar nas minhas rodas de conversa, nas entrevistas que eu faço, porque às vezes, como você chega para entrevistar
pessoas que já estão prontas, como você, por exemplo, que já é uma pessoa vitoriosa na sua área de trabalho, mas está olhando para cima, para frente, aquilo que você quer, também está olhando para cima, aquilo que você quer conquistar ainda, tem continuado a estudar, eu tenho acompanhado pelos bastidores da sua carreira. O Ronaldo Luiz também é apresentador de um programa de TV aqui em Minas Gerais, né, na Alterosa Esporte, da TV Alterosa, e tudo isso aí o coloca num projeto de vida. Então, você acha então que nós estamos em 2025, né? O que tem impedido muitas pessoas, se há que há impedimento, muitas pessoas de conquistarem o que você conquistou, por exemplo, na sua carreira, com muito trabalho, com muita determinação? O que tem impedido muitas pessoas de conquistar as coisas? Bom, são oportunidades, vamos dizer assim, para todos, né? Eu até compartilhava, né, antes nós participamos aqui do programa com você, sobre algo que ninguém fala no Brasil. E eu levantei essa bandeira no programa Alterosa Esporte, como você falou, que treinador de pele negra no Brasil não tem oportunidade para trabalhar. Muitos vão dizer, né, através do programa, que é isso, que absurdo, não tem nada a ver. E eu falei isso no programa e comecei a pontuar. E naquele dia que eu pontuei, só tinha um treinador na Série A que é de pele negra, que é exatamente o Roger, que acabou de ser mandado embora, não pela pele dele, não pela pele dele, mas pelo trabalho que não estava sentindo efeito. Sim. Porque para mim ele é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro hoje. Mas quando você pega os times da Série A, né, e até da Série B mesmo, dificilmente você vai ver um treinador negro trabalhando. Então, infelizmente, é uma bandeira que precisa ser levantada, né? Não sei se é uma tradição no Brasil, da mesma maneira como antigamente não tinha goleiro de pele negra. Sim, né? Sim. É verdade. Então, apareceu só o Aranha, né? O Aranha apareceu ali, era um pouco das pingadas, né? Era um pouco aquele do Botafogo, que eu não lembro o nome dele agora, Wagner, né? Wagner. Campeão, depois veio o Jefferson no Cruzeiro. Agora não, agora já tem outro, apareceu o Dida, agora também tem o goleiro do Corinthians atualmente, mas era difícil ver um jogador, um goleiro, tinha o Jairão, né? O Jairão, que eu joguei com ele, né? Jair goleiro, jogou no Curitiba, jogou na América, mas eram poucos, né? Treinador mesmo não tem oportunidade. E vou falar mais, isso é muito interessante. O Andrade, em 2009, foi campeão brasileiro pelo Flamengo. O Andrade, grande jogador, né, grande volante do Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Em 2010 ele não assumiu o Flamengo. Sim, eu lembro ele disso. Não assumiu o Flamengo. Então, eu acho que as oportunidades elas não surgem, mas quando Deus fala um negócio, não tem problema. Sim, olha, o que ele falou é sério sobre a questão da falta de oportunidades para profissionais negros como técnico de futebol. Agora, em contrapartida, nós dizemos uma coisa aqui que eu particularmente disse aqui. Eu falei sobre o profissionalismo, né? A gente está falando sobre isso aqui, e sobre determinação. Então, acho que está na hora de quebrar essa bolha, né? Estourar essa bolha, né? Eu acho que na hora de estourar essa bolha, eu acho que é importante. Porque as experiências são para todos, né? Todo mundo tem que pagar um preço, então também as oportunidades têm que ser dadas para todos, né? Para a gente mandar um recado para o pessoal que está assistindo a gente, que vai aprender com essa entrevista, o que então essas pessoas têm que fazer para derrubar esse muro, Ronaldo? Olha, eu acredito assim, nós vivemos num país que, culturalmente falando, né, e lamentavelmente falando, é um país que não dá muito crédito para as pessoas de pele negra. Essa é uma grande verdade. Acho que tudo começa muito na mente, né? A mentalidade ela tem que ser mudada, né? Porque o ser humano, independente da sua etnia, né, se assim nós podemos dizer, ele tem que ser medido por aquilo que ele tem capacidade de trabalhar ou não. Sim. Você é um excelente profissional em tal área? Independente se ele é branco, se ele é negro, não importa a cor da pele, né? Eu não vejo, ou a sua religião, eu penso assim, né?
Nós moramos em um país que até então a gente fala que é um país laico, né? Pelo menos dentro da cultura, né? Mas infelizmente a gente está vendo que na prática não é tanto assim, mas vamos dizer que no nosso país é um país laico. Então, dependente da sua religiosidade, do seu segmento religioso ou da cor da sua pele, né? Eu acho que ser um bom profissional, ser um profissional que tem a capacidade para poder fazer, para desempenhar bem o seu trabalho, eu acho que ele tem que ser contratado, na minha opinião. O treinador é negro, mas ele é bom, né? Quando a gente fala assim, ele é negro, mas é bom, mas aí esse mais já complica tudo, né? Sim, já complica tudo. Então, ele é ótimo, importa a sua etnia, então por que não contratar? Sim. E nós já tivemos, viu, Maurício, treinadores muito bons aqui no Brasil, tá? Muito bons mesmo aqui no Brasil, que pelo fato de serem negros, não tiveram uma sequência boa no futebol. Sim. E alguns falam assim, também é negro. Né? Então não é por aí. Eu acho que é muita covardia com o ser humano. Então a gente tem que quebrar barreiras, tem alguns paradigmas que devem ser quebrados. E a gente fala aqui no nosso canal sobre fé com obras, mas fala também sobre determinação. Então, infelizmente, né, deve ser dito então, que além da determinação que a pessoa tem, além da capacidade, da habilidade, né, tem que lutar também contra o etarismo também, que as pessoas olhem a idade, e o racismo também, né? Isso é verdade. Isso é terrível. E principalmente no futebol, né? Como a gente está falando muito de futebol aqui, o jogador, hoje até nem tanto, mas na minha época o jogador completava 30 anos, estava velho. Né? Hoje os clubes grandes estão contratando jogadores até com uma certa idade, 35, 36, então o Juninho, né? O Juninho está no Goiás agora, ele recebeu uma proposta do Goiás de 2 anos de contrato e o Juninho já estava com seus 37 anos. Então, 37, né? Então ele conseguiu esse contrato, vai terminar o contrato com 39 anos, mas o Juninho é um jogador diferenciado, né? Eu conheço ele pessoalmente, né? E sei da capacidade dele, do trabalho que ele faz, do preparo que ele faz, do cuidado que ele tem com o corpo, né? Com o corpo dele. Nós estamos vendo o Hulk aí jogando com 38 anos, né? O Fábio, que hoje o Fábio está com 44 anos, jogando em altíssimo nível, né? O Cristiano Ronaldo, né? Que é um jogador também exemplar, né? Então assim, mas antigamente não, 30 anos, 31 estava velho. Então acho que tem que quebrar esse preconceito, como você mesmo disse, como eu vou sempre bater nessa tecla. Você está capacitado para isso, você está dando um bom resultado, você é um ótimo profissional, então não importa a sua idade. Para mim é isso que prevalece. Mas a gente sabe também que no futebol existe o lado financeiro, né? Que um jogador de 35 anos vai ser vendido, né? Sim, é verdade. Na realidade é o seguinte, eu gosto muito e aprendo muito, como falei com o senhor e com você. Eu gosto de usar os 2 pronomes de tratamento, gente, porque eu estou conversando com 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu vou explicar para vocês por que 2 pessoas. Porque eu aprendo muito com esse meio, sabe? E a gente sabe também que, na atualidade, o futebol, ele promove muitos profissionais, diferentes profissionais. Você tem aí a área técnica, né, que são os jogadores em si, mas você tem também a área médica, você tem a área de divulgação, a área administrativa. Então, o futebol hoje, né, ele promove muitos tipos de profissional. Queria que o senhor me dissesse, fechasse com uma palavra me dizendo o que é fé com obras para o senhor, o que é projeto de vida para o senhor e o que o senhor espera para o futuro. Bom, eu acredito assim que se eu tenho fé, vamos dizer assim, eu preciso de uma certa forma provar com as minhas obras, né? Porque a gente faz a obra porque a gente tem fé. Né? E nós, hoje, sou pastor auxiliar na Igreja Batista de Getsemane, responsável por uma das missões, né, no bairro Castelo, né, que é a missão de Getsemane Castelo, e nós temos um trabalho muito interessante aqui na igreja, né, que Deus colocou no meu coração, que o projeto chama Projeto Bom Samaritano. Por que Bom Samaritano? Baseado na parábola do Bom Samaritano, né, que ajudou aquela pessoa que estava vendo o caminho, machucada ali, foi assaltada, e esse projeto do Bom Samaritano, a cada 15 dias, né, na sexta-feira, esse projeto, esse grupo, ele sai nas ruas de Belo Horizonte, né?
já tem um lugar específico onde eles atuam praticamente a cada 15 dias, né, na sexta-feira, que é próximo ali do entorno da rodoviária. Sim. Então eles vão para lá por volta de 8 horas da noite. Então eles levam alimento para aquela turma que fica ali, levam uma palavra, tem culto ao ar livre, né? Um culto na rua, levando exatamente um pouco de esperança, né? Interessante que nós temos uma família aqui que são proprietários de uma sorveteria, né? Eles fabricam o sorvete, né? Eles levaram então o sorvete lá para o pessoal da rua lá, e muitos ali choraram, muitos choraram dizendo quanto tempo não tomavam sorvete, né? Então a gente procura tratar essas pessoas como seres humanos normais que são. Eles são pessoas que, vamos dizer assim, que passam por um momento difícil, né? Onde a própria sociedade coloca aí como escolha da sociedade, a própria sociedade mata essas pessoas, e a gente está indo lá levar vamos dizer assim, um abraço amigo, uma palavra de Deus, né? Porque eu entendo que eu tenho fé em Deus, mas eu tenho que provar com minhas obras. Porque se eu tenho fé em Deus, eu vou fazer o que Deus manda. Então, fé sem obras, como diz, né? É morta. Né? Sim. É isso o projeto, é isso um pouquinho, né, gente? Isso é só uma glimpse. Ronaldo Luiz, eu falei com vocês que ia mudar o pronome de tratamento, né, que eu me dirigisse a ele. Eu estou chamando de você. Quando eu falo com o Ronaldo Luiz, eu falo você, porque eu, muitas vezes, muitas oportunidades, já tive, né, o prazer de vê-lo jogar futebol, né, pela TV, né, mas sempre vendo. E hoje estou conversando aqui com o pastor Ronaldo Luiz, mas também um homem de negócio, né, um businessman. Então, quando eu me dirijo ao pastor, eu chamo o senhor. Eu, inclusive, estou sendo recebido aqui na igreja dele, um lugar maravilhoso, né? Deixo um abraço para vocês aqui, mas eu quero terminar essa entrevista com ele se despedindo de vocês. Pastor, dá uma mensagem aí para o pessoal do canal, o que o senhor acha que eles podem fazer para conquistar aquilo que eles desejam conquistar. Legal demais. Eu quero agradecer primeiro, né, a Maurício pela oportunidade, pelo convite. Para mim é um prazer sempre poder falar um pouco da minha história e principalmente falar daquele que, como diz a Bíblia, né, me arregimentou, né, que é o próprio Deus. Né, pela misericórdia dele, ele me alcançou, né, e falar das coisas que Deus tem feito na nossa vida é muito, muito bom. E agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês e dizer uma coisa que eu trago no meu coração, tá? A palavra de Deus, ela fala assim no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que é um versículo muito conhecido. Talvez você não saiba a referência, mas conhece o versículo, que diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O mundo prega o seguinte, olha, que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus, ele é muito direto quando ele fala: eu sou o caminho. O é artigo definido, significa que não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for através dele. Então foi através de Jesus Cristo que eu cheguei até o Pai, porque ele me alcançou, né, porque ele me sustentou, ele me viu, né, quando eu estava vivendo totalmente a vida mundana, mas ele teve misericórdia de mim. Eu abri o meu coração para ele. Vou te falar mais uma coisa. Eu gosto muito de citar versículos bíblicos, porque são eles que me dão força para continuar a minha caminhada. Em João 15,16, Jesus ele vai dizer assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, ele vô-lo conceda. Ou seja, você quer conquistar alguma coisa? Você quer conquistar alguma coisa? Aceite o convite de Jesus. Ele quer alcançar você. Abra o seu coração para ele. Faça como eu fiz há 32 anos atrás. Há 32 anos atrás. Eu me converti em São Paulo, quando lá morava e jogava no São Paulo Futebol Clube, num momento maravilhoso do clube, onde ganhávamos títulos e mais títulos. Em 2 anos de São Paulo, eu ganhei 11 títulos em 2 anos. E foi no auge da minha carreira que eu reconheci que eu precisava de Jesus. Materialmente falando, eu não precisava de Jesus, não precisava, porque eu estava realizado financeiramente falando, realizado profissionalmente falando, jogava em um grande clube, tinha um grande treinador, jogava com um time que era a base da seleção brasileira, mas faltava algo.
e o que faltava na minha vida era Jesus. E quando eu o convidei para que ele entrasse na minha vida, aí ele entrando, ele preencheu todos os vazios que estavam no meu coração. Talvez o vazio que você está sentindo é a falta de Jesus. Convide ele para entrar no seu coração e você vai ter todas as conquistas que você precisar na sua vida. Que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado, Maurício, pela oportunidade, tá bom? Deus abençoe e que o canal possa crescer cada vez mais. Ronaldo Luiz, pastor Ronaldo Luiz, homem de negócio, pai de família, mas também homem de fé com obras. Grande abraço a todos. Um abraço.